pesquisado desde 2001, mais ou menos. Eu venho pesquisando sobre globalização, ecumenismo e sociedades secretas, né? Eu não me considero expert no assunto, simplesmente eu faço isso como hobby. Quando tenho tempo, dou uma navegada aí na internet, leio alguns livros, depois eu vou mostrar uma bibliografia de alguns livros que eu li, os sites, principalmente o Vatican Assassins, do Eric John Phelps. Esse é o máximo. Eric John Phelps é um batista do sétimo dia, e é um dos homens mais corajosos que eu conheço, porque ele expôs tudo que ele sabe. Eu não conheço ninguém que saiba mais sobre jesuitismo e globalização do que ele. Infelizmente é em inglês, né? O site nem todos acessam, mas de lá eu tirei a maior parte das coisas. Então, essa semana, eu preparei aí esse PowerPoint, deve ter uns 40 e poucos slides, para dar uma ideia retrospectiva da história, para que a gente consiga entender o que está acontecendo hoje. Porque se você só lê o jornal, e só vê o jornal da Globo, e lê a Folha e o Estado, com certeza você não vai montar esse quebra-cabeça. Necessariamente você tem que apelar para a mídia alternativa. A mídia alternativa, graças a Deus, existe, né? Porque essa mídia está cumprindo a profecia de Cristo quando ele disse: não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E essa profecia está sendo cumprida principalmente com a internet. Começando aqui com Efésios 6,12. Vocês conhecem esse texto. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os governantes das trevas. Essa é a tradução da King James. Contra os governantes das trevas deste mundo, contra a impiedade espiritual nos altos lugares. Começando com a ordem jesuíta. Se eu for falar para você tudo sobre jesuitismo, tem que demorar no mínimo um mês. Então, como eu vou falar 1 hora, é super resumido, né? Os jesuítas começaram com Inácio de Loyola, lá em 1540, e ele inventou o que se chama de exercícios espirituais. Um superior fica com o noviço por um mês. Cada semana ele passa por uma experiência. Primeiro, num quarto escuro, ele vê o inferno. Segunda semana, ele vê outra coisa. Na última semana, ele vê o paraíso e a trindade. É isso que eles falam. E no fim do mês, ele simplesmente deixou de ser um ser humano e ele é um bastão na mão do seu superior, né? Ele deliberadamente entrega a sua consciência. E o seu objetivo é obedecer ao seu superior, né, a partir desse momento. Eles dividem-se em 4 classes: os professos dos 4 votos, porque são 4 votos, os coadjutores formados, os escolares ou escolásticos aprovados e os coadjutores temporais. Eles demoram uns 15 anos assim, para ser aceitos como professos. O treinamento é muito rigoroso. Muito rigoroso. Então, vocês podem ter uma ideia, o seguinte: se o exército de Satanás tem tal treinamento, qual é a opinião de vocês? Qual é o treinamento que os soldados de Cristo devem ter? Qual é o treinamento que os soldados de Cristo devem ter para vencer tal exército? Portanto, pensem nisso. Uma das coisas que eles inventaram chama-se casuística e reserva mental. Casuística é solução de problemas morais pelo uso de hábeis, porém falsos raciocínios, né? Isso faz com que eles justifiquem, entre aspas, os crimes mais hediondos que eles cometem, para que eles não fiquem com dor na consciência, né? Eu fiquei sabendo recentemente que nesse ano trocou o Papa Negro, né? Antes era o Peter Hans Kolvenbach,
e agora nós estamos com o 30º Papa Negro, chamado Adolfo Nicolas, um asiático, que fala 7 idiomas e que governa o mundo, tá? Você pode ter certeza disso, a partir da igreja de Jesus, G-E-S-U, no Vaticano. E de lá ele controla os 83 provinciais ao redor do mundo. Aqui no Brasil são 4 provinciais, nos Estados Unidos são 10. Ele preside sobre o próprio Papa desde 1814, desculpa. Os presidentes americanos são controlados pelos jesuítas da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. Né? Alguns dados que eu estou colocando. Os agentes da CIA são treinados nas faculdades jesuítas americanas de Georgetown, de Fordham, Nova York, e do Kesney, em Pittsburgh. O atual diretor da CIA chama Michael Hayden. Ele veio de Duquesne, em Pittsburgh. Ele foi treinado pelos jesuítas de Duquesne. E o que mais que surgiu de Duquesne? Em 1967, a Igreja Católica Carismática, né, nasceu lá, com os jesuítas. E a partir de então, eles se infiltraram em todas as igrejas, começando com qual? Com a nossa, Adventista do Sétimo Dia. Mais alguns dados. O general dos jesuítas controla todos os maçons de altos níveis, tanto os do rito escocês, que é protestante, como do rito de York, católico. Todas as agências de inteligência. Aqui com relação aos maçons, parece que foi do século XVIII. O Papa Negro escreveu os últimos 8 graus da maçonaria. Jesuítas e maçons trabalham em acordo. Todas as agências de inteligência. Qual é a agência de inteligência mais famosa que vocês conhecem? A CIA, né? Então, a CIA, o M6 é a agência de inteligência que protege a coroa britânica, né, da Inglaterra, a KGB, lá na Rússia, todas as agências de inteligência, o Papa Negro governa. O islamismo, a história do islamismo está no 6º fascículo da série Alberto, né? Depois, no fim, eu mostro a referência. É muito interessante os fascículos do Alberto Rivera. Foi aí que despertou em mim o interesse de estudar sobre esse assunto. Foi lendo a série Alberto. E lá ele explica como surgiu o islamismo. O Papa sempre quis transferir-se de Roma para Jerusalém. Para isso, então, ele bolou um plano. Utilizar aquele exército de árabes do norte da África, né, para conquistar Jerusalém para ele. Assim que ele primeiro treinou um líder, que foi Maomé. Maomé foi treinado pelos católicos, e, portanto, os islamistas respeitam a Virgem Maria. E então, Maomé formou o exército, atacou Jerusalém, conquistou Jerusalém, mas só que na hora de entregar para o Papa, eles se recusaram, porque agora eles estavam com muito poder, né? E aí eles começaram a querer conquistar tudo lá, até a Europa, mas foram derrotados na França. Mas o islamismo respeita a Virgem Maria, tanto é assim que, quando o exército do Islã estava em Portugal, eles fundaram a cidade de Fátima, em homenagem a uma das filhas de Maomé, né? Fátima. Bom, além disso, o general jesuíta também controla o protestantismo, isso que é impressionante, né? Aliás, desde o Concílio de Trento, em 1545, promovido pelos jesuítas, o alvo número 1, você pode ter certeza disso, que o alvo número 1 é o protestantismo. Então, os jesuítas controlam o Concílio Mundial das Igrejas e o Concílio Nacional das Igrejas, entre outras tantas, tá? Como, por exemplo, a direita cristã na América do Norte, né? Os batistas do Sul, esses que vão forçar o presidente
seja o Bush ou outro, quem for, a promulgar a lei dominical. Bom, quanto a isso a gente tem alguma coisa para falar depois. A infiltração dos jesuítas. O judaísmo, né, onde já se viu, o nosso aqui, o Sobel, né, sempre foi amigo do Evaristo Arnes, e quando o Papa veio aqui, ele pediu desculpa, acho que por ter roubado as gravatas, não sei por que ele pediu desculpa para o Papa, enfim. Mas, né, isso é impressionante. E a maioria das denominações batistas. Muito bem, eu só estou dando rapidamente um panorama aí das sociedades secretas. Agora os Illuminati. Os Illuminati, aconteceu que em 1773, o Papa Clemente XIV foi forçado a abolir a ordem dos jesuítas. Ele não estava mais aguentando a pressão dos reis da Europa, tinham expulsado os jesuítas já de vários países. Ele estava protelando esse negócio, até que em 1773 assinou a bula de extinção da ordem. E isso lhe custou a vida 1 ano depois que ele foi envenenado, né? Mas, 3 anos depois, por ordem do Papa Negro, o Adam Weishaupt fundou os Illuminati da Baviera. Ele era um jesuíta, tá? Ele estudou na Universidade Jesuíta de Ingolstadt. O objetivo dele qual que era? Ele queria estabelecer uma ordem mundial, mas para isso ele tinha que abolir todos os governos, as monarquias, os governos estabelecidos, a propriedade privada, direito de herança, patriotismo a causas nacionalistas. Essas são algumas dos itens da agenda deles. Ordem social em famílias, através de leis de proibição sexual e qualquer código moral, e a instituição de educação comum para as crianças. Todas as religiões baseadas na fé em um Deus vivo, que se oponha à fé em a natureza, no homem e na razão. Essa era a agenda do Adam Weishaupt. Um pouquinho mais de história, então. Quando aconteceu que tinha um cavaleiro que ia entregar os planos dos Illuminati, e conta a história que ele foi atingido por um raio e morreu. E descobriram os planos, né, tiraram dele os planos dos Illuminati, e eles foram expulsos, né, da Baviera. E daí eles se infiltraram nas lojas maçônicas da França, Grande Oriente. E lá eles, então, elaboraram a Revolução Francesa. Aí depois eles influenciaram Karl Marx, né? E começou então o socialismo de Marx. Então, quem pertence aos Illuminati? Os grandes banqueiros, fundadores do Federal Reserve, né? São os Rothschilds, os Rockefellers, J.P. Morgan e Warburgs. Bom, mas naquele tempo, né, os banqueiros Rothschilds que começaram com Adam Weishaupt, que são os banqueiros mais tradicionais da Europa, né, os Rothschilds. Também um capítulo dos Illuminati, que passou para os Estados Unidos, na Universidade de Yale, chama Skull and Bones, né, Caveira e Ossos, que todo mundo sabe que o Bush, o pai e o filho, pertencem ao Skull and Bones. O Conselho Illuminati dos 13, né, também tem a cúpula máxima dos Illuminati, os 13. Chefia a organização Illuminati Global. Alguns dos membros com assento nesse conselho são o pai, George Bush, a família Windsor, da Rainha Elizabeth, o Papa Negro, né, atualmente é o Adolfo Nicholas. Tenho assentos para os Rothschilds, para os Rockefellers, outras famílias bancárias menos conhecidas, um assento para a realeza japonesa e um assento para a China. Esses dão as cartas para a política e economia da humanidade. Os Illuminati atuam também no Banco de Compensações Internacionais, que é o BIS, Bank of International Settlements,
que é o Banco Central dos bancos centrais, né? Esse banco que se situa em Basel, na Suíça, ele, entre outras coisas, determina, né, quando o Henrique Meirelles vai lá, a cada 2 meses, ou outros diretores de Banco Central, recebe a lição de casa, né? Você precisa lá no Brasil deixar tantos milhões de dólares para pagar a dívida externa, né? Comprar tantas notas do Federal Reserve, né? Eles determinam isso lá, para cada país. Presta atenção nesse detalhe aqui, porque mais para frente você vai entender uma coisa. Por que que o Brasil tem 104 bilhões de dólares em notas do Federal Reserve? Determinação aqui do BIS. Então, o controle mundial do sistema financeiro em mãos dos Illuminati permite que eles dominem sobre a política de cada país e a economia do mundo em geral. Uma das coisas que David Rockefeller, que é o maior globalista, o clã Rockefeller, mas o David Rockefeller deve estar com 94 anos. Então, nos últimos 50 anos, o que ele fez? Ele passeou pelo mundo inteiro, ele é do Chase Manhattan, e cada país que ele ia, ele, né, fazia seus encontros e ele oferecia dinheiro. Pois não, vocês estão precisando de dinheiro? Estamos. Pois não. Basta você seguir essas e essas diretrizes. E assim ele costurou a nova ordem mundial nos últimos 50 anos. Né? Veja só. Permita-me fabricar e controlar o dinheiro de uma nação e já não me importará quem a governe. Né? É o Mayer Rothschild. Agora, uma declaração do David Rockefeller. Esta atual janela, isso foi falado em 1994, no jantar dos embaixadores das Nações Unidas. Esta janela atual de oportunidade, durante a qual uma ordem mundial verdadeiramente pacífica e interdependente pode ser construída, não ficará aberta por muito tempo. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o de que necessitamos é de uma certa grande crise, e as nações irão aceitar a nova ordem mundial. Isso ele falou em 94. Estamos em 2008, se cumprindo. Vamos passar agora para a Irmandade dos Satanistas. Sede em São Francisco, o objetivo é implantar o reino de Lúcifer na Terra e preparar o caminho para o aparecimento de seu avatar. Né? Eles chamam os da nova era chamam de Maitreya, não importa o nome, nós sabemos que é Satanás que vai imitar a vinda de Cristo. Né? Eu pus aqui, o lema deles é morte aos fracos, porque eu li o Filho do Fogo, né, e lá você entende como eles atuam. Né? Morte aos fracos. Falar nisso, a China é governada por 9 mandarins, né? 9 já é um número esotérico lá. A estrela do Partido Comunista é pentagrama, também é símbolo satanista. Será que o lema dos mandarins também não é morte aos fracos? Porque vocês lembram daquele massacre da Praça da Paz Celestial? Os estudantes foram friamente assassinados. Um desses 9 mandarins, que já era para ser o escolhido sucessor do presidente lá da China, ele se simpatizou com a causa dos estudantes. Ele se simpatizou. E esse foi o seu único pecado. Ele foi julgado por alta traição, preso, e ele morreu em 2005 em prisão domiciliar. E o chefe lá mandou metralhar todo mundo, matar todo mundo. Então, satanistas, depois vocês vão entender a união entre os Illuminati e o governo da China. Não é por acaso que o símbolo da China é o dragão, né? Quem governa lá, né? Então, cada satanista da Irmandade entretém conversa com seu guia. Portanto, eles são a sociedade secreta mais perigosa do mundo. Se bem que os jesuítas também são satanistas, mas esses aqui não são brincadeira. Agora, os maçons de altos graus. Digamos que a Bíblia dos maçons é Moral e Dogmas, né, escrito por Albert Pike. E Albert Pike considerava Lúcifer como o verdadeiro Deus e Adonai como o Deus do mal. Os rituais da maçonaria são semelhantes aos da feitiçaria. Só a partir do 30º grau que o maçom fica sabendo que
ele estava adorando a Satanás todo o tempo, né? Porque os 3 primeiros graus, o superior engana deliberadamente alguns maçons. Os de baixo grau não sabem muito, mas a partir do 30º eles começam a, digamos, dar as cartas e entender o que está acontecendo. Então o lema do 32º rito escocês é Ordem do Caos. Bom, os jesuítas, os Illuminati, os satanistas e os maçons de altos graus trabalham em cooperação e promovem a mesma agenda. Globalização, ecumenismo, nova era, abolição da família, certo? O objetivo é total e completo controle da humanidade. O Karl Moses Mordecai Marx, filho de judeu, né, pelo nome, o pai dele era protestante, era presbiteriano. Porém, ele enveredou pelo satanismo, se tornou um sacerdote. Né? Isso está no livro Marx e Satan. Ele teve auxílio dos jesuítas para elaborar o Manifesto Comunista, 1844, que é quase idêntico aos objetivos dos Illuminati. Você veja que o jesuíta Jacob Schiff, que era sócio do Co-Elob, é um banco que faz parte do Federal Reserve, dos Warburgs. Esse daí, ele concedeu 20 milhões de dólares para o Leon Trotsky, para a Revolução de 1917. Né? Você vai falar, mas Wall Street, capitalistas, ajudando socialistas, comunistas? Eles são comunistas, os Illuminati. A mesma agenda dos Illuminati é de Karl Marx. Os globalistas, na verdade, não importa a cor política deles. Né? Pode ser nazista, fascista ou socialista. Contanto que seja um governo centralizado, totalitário. Né? Isso que importa. Para que ele seja o governador seja um títere lá dos Illuminati. Os grandes grupos políticos, os Bilderbergs, o Conselho de Relações Exteriores, Comissão Trilateral, Instituto Real de Assuntos Internacionais, em Londres. Esses são os grandes grupos políticos que determinam a política e a economia do mundo. Bilderbergs, Comissão Trilateral, CFR, família Rockefeller. Tá? Quem concedeu o terreno da ONU? Rockefeller. Alguém que trabalhava na Standard Oil lá. Decidem quais serão os candidatos às eleições, decidem o preço do barril de petróleo, decidem sobre as guerras, política no Oriente Médio, etc. Se não fosse essa mídia alternativa, você lendo jornal, você não descobre nada. Né? Você tem que ler por você mesmo. Bom, o Federal Reserve foi criado em 1913, composto por 12 bancos privados. Né? Os objetivos dele, transferência das perdas financeiras do cartel para os contribuintes, pagadores de impostos. Controlar o fornecimento de dinheiro e, assim, controlar o crédito. Tornar o mundo interdependente por meio de empréstimos e de altas taxas de juros. Financiar guerras e revoluções. Logicamente, para conseguir o governo mundial. Você tem que tornar o mundo interdependente através das dívidas, né, dos empréstimos. Então, em 1990, era necessário uma receita anual de 10 mil dólares para comprar o que se comprava em 1914 por $1.000. Olha a inflação. Essa inflação é o imposto escondido para o contribuinte, resultante da desvalorização quando o Federal Reserve imprime o dinheiro. Então, cada vez que o governo dos Estados Unidos cria uma nota do Tesouro e dá para o Federal Reserve, ele recebe do Fed um cheque no valor correspondente. Né? Simplesmente do nada, não tem lastro ouro, simplesmente imprime. E a partir daí, os Estados Unidos devem fazer duas coisas. Ele deve pagar o principal para o Federal Reserve e pagar os juros. Bom, a dívida do principal devido ao Fed já está na casa dos 14 trilhões. Calcule os juros dessa dívida. Vou contar a história do surgimento do Federal Reserve. Em 1870, por aí, era o Otto von Bismarck, né? o chanceler da Alemanha. E ele era luterano. E em 1872 ele expulsou os jesuítas da Alemanha. Fechou as escolas paroquiais e deixou de pagar subsídio para a Igreja Católica. Pronto. Pisou no calo. Né? Aí
os jesuítas juraram vingança, né? Porque eles nunca esquecem e nunca perdoam. A vingança seria uma nova guerra dos 30 anos contra a Alemanha. Isso eles fariam referência à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, que começou em 1914 e foi até 1945, mais ou menos 30 anos. Mas para isso eles precisavam de um banco para financiar essas guerras. Esse banco seria o Federal Reserve, que foi fundado em 1913. Porém, tinha muita gente, pessoas muito ricas e influentes no governo americano, que se opunha à criação desse Federal Reserve, desse governo, Banco Central americano. Um deles era o Jacob Astor, o homem mais rico da época, né? Tinha Isidor Straus, que era dono das lojas Macy, tinha outros judeus, tinha juízes. Então, os jesuítas tinham que primeiro tirar essas pessoas do caminho, se eles tivessem sucesso para estabelecer esse banco. Eles foram falar com o senhor John Pierpont Morgan, JP Morgan, né? Vocês já ouviram falar do banco? JP Morgan. Ele tinha uma linha, uma frota de navios, entre ela a White Star, também tinha o negócio das ferrovias lá nos Estados Unidos. Então o plano foi o seguinte: pediram para ele construir um grande navio que partiria de Belfast. Belfast era a região protestante da Irlanda do Norte, alvo dos jesuítas. E seria o Titanic, né? Foi construído o navio Titanic pela White Star. Então eles convidaram todos esses ricos, né, que estavam se opondo à criação do Federal Reserve para embarcarem. Aliás, esses ricos viajavam frequentemente, mas agora fizeram uma proposta especial para eles. E para disfarçar, para não pensar que a Igreja Católica estava atrás disso, eles convidaram também imigrantes italianos católicos e outras pessoas, e principalmente os protestantes, né, de Belfast, para embarcar. Em 1912, né, o Titanic parte lá de Belfast para Nova York, e o capitão Smith era um coadjutor dos jesuítas. Um coadjutor. Aí naquele filme da National Geographic Magazine aparece, né, o provincial entrando no navio para inspecionar, falou lá com o capitão, inspecionou as pessoas que deveriam morrer, e depois o Titanic só faz uma parada. E naquela parada desce o provincial. Isso aparece no filme. De modo que, quando o Titanic afundou, os botes salva-vidas salvaram as esposas dos ricos, né? E os homens foram proibidos de entrar no bote. Aí, depois, usando as instruções secretas dos jesuítas, na Monita Secreta, que é um livro que você pode conseguir também, está em português, ensinam como tirar o dinheiro das viúvas. Então, eles mataram os que se opunham ao Federal Reserve e ainda ficaram com o dinheiro da viúva lá. Bom, isso foi então em 1912. Estava desimpedido. Então, em 1913, em Jekyll Island, numa propriedade desse John Pierpont Morgan, então 7 pessoas, se não me engano, fundaram então o Federal Reserve, né, que de federal não tem nada e de reserva não tem nada. São hoje 12 banqueiros particulares. Como eles tramaram o Banco Central para financiarem as revoluções, por exemplo, a de 1917, né, todas as guerras, e vem financiando até o dia de hoje. Quem paga é o contribuinte, com certeza. Então você veja que em 1912 o Titanic afundou, em 1913 o Federal Reserve foi estabelecido, e em 1914 começou o quê? A Primeira Guerra Mundial. Ó a sequência rápida. Agora eu vou falar do FEMA, né, da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA. Eu fiquei sabendo numa mídia chamada The Spectrum News, né, ali saiu em 2000 isso aí, um furo de reportagem, sobre como surgiu o FEMA, né, lá no governo do presidente Nixon,
depois foi aprimorado no governo Reagan. Foi criado através de ordens presidenciais. O presidente dá uma ordem que é publicado lá num determinado jornal e acabou-se. Desviou do Congresso, está aprovado. O FEMA tem poder para suspender leis, deslocar populações inteiras, prender e deter cidadãos sem um mandato judicial e mantê-los presos sem julgamento, apoderar-se da propriedade, suprimento de alimentos, sistemas de transporte, suspender a Constituição. O FEMA é um governo totalitário, acionado por ordens executivas do presidente e executadas por agências federais, a CIA, FBI, etc. Aguarda seu tempo de ativação, o qual virá através do decreto da lei marcial. O Congresso não poderá revogar a lei antes de 6 meses. Então, decretada a lei marcial dura no mínimo 6 meses. Então, hoje o cidadão americano é inocente até que se prove que ele é culpado, né? Uma vez instaurada a lei marcial, ao contrário. Né? Eu sou agente do FBI, eu chego para você, você está preso. O que eu fiz? Você fez isso. Bom, agora você tem que provar que é inocente. É o contrário. É o governo mais totalitário que existe. Então, o FEMA possui 96 bunkers, ou bases militares subterrâneas, enormes, e 130 campos de concentração espalhados pelos Estados Unidos. E isso tudo foi construído sem a aprovação do Congresso, utilizando-se do dinheiro do narcotráfico controlado pela CIA e pelo M6. Que a CIA controla aqui da Colômbia para os Estados Unidos. O M6 controla lá do Vietnã para os Estados Unidos. Diz o artigo que esses bunkers custaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Possivelmente mais que isso. Porque ali são cidades subterrâneas. Tem usinas de energia, tem casas, tem prédios, ruas, calçadas, tudo subterrâneo. Tem 9 departamentos dos Estados Unidos lá. Tem um escritório do Federal Reserve. O principal fica a 46 milhas de Washington, né? Se o Bush decretar lei marcial, ele vai se transferir da Casa Branca para Mount Weather, que fica a 46 milhas de Washington. E de lá, ele controla os Estados Unidos. Esse aqui é um dos campos de concentração do FEMA. Caixões de plástico. Para economizar, cabem 2 defuntos em cada um. Olha as pilhas que tem lá no fundo. São montanhas e montanhas. Eu não mostrei todas as fotos, mas tem mais fotos que mostram um armazenamento imenso. Tem um lá que é o Rex 84, cabe 1 milhão de pessoas. Olha só os campos de concentração aí, todos espalhados. A procuradora-geral do governo Clinton, essa Janet Reno, tem a foto dela no livro que eu li do Ted Flynn, The Hope of the Wicked. Muito bom livro. Janet Reno, que foi a procuradora no governo Clinton. Em entrevista que durou 60 minutos, declarou o seguinte, em 94. Um cultista é aquele que tem uma forte crença na Bíblia e na segunda vinda de Cristo, que assiste frequentemente a estudos bíblicos, que faz doações a causas cristãs, que coloca seus filhos em escolas domiciliares, que agora é comum lá nos Estados Unidos, né? Homeschool, que tem acumulado alimento para a sobrevivência e tem uma forte crença na segunda emenda. A segunda emenda é a da liberdade religiosa, né? Na Constituição. E que não confia no governo. Qualquer um desses itens pode qualificar uma pessoa como um cultista. Mas certamente mais do que um desses itens faria com que olhássemos para essas pessoas como uma ameaça. E sua família como estando em situação de risco que qualifica para a interferência do governo. O alvo são os guardadores do sábado e os que acreditam na volta de Cristo. Então, não é possível você saber o porquê e o paraquê dos acontecimentos pela mídia convencional. Isso, com certeza, essas sociedades secretas, elas já compraram tudo, né? Você viu aquele pronunciamento do David Rockefeller, que ele agradeceu a mídia principal americana por eles terem cooperado nos últimos 40 anos, né? Time, Newsweek, Washington Post, porque ele diz lá no jantar que não seria possível nós traçarmos os planos para a ordem mundial se vocês fizessem essa cobertura.
Estamos gratos ao The Washington Post, ao The New York Times, à revista Times e a outras grandes publicações cujos diretores têm assistido nossas reuniões e cumpriram suas promessas de discrição por quase 40 anos. Teria sido impossível para nós desenvolvermos nossos planos para o mundo se ficássemos sujeitos aos holofotes da publicidade durante aqueles anos. Todo ano tem uma reunião do grupo Bilderberg, que começou em 1954, se não me engano, na Bélgica. A reunião deles é por volta de maio, sempre num resort primeiro mundo. A imprensa convencional está proibida, policiamento ostensivo tremendo. O que é deliberado na reunião dos Bilderbergs é simplesmente ratificado na reunião de Davos, que acontece todo ano, que o presidente Lula vai, que o mundo pensa que é em Davos que se delibera, não é. Simplesmente ratifica o que foi deliberado na reunião anterior dos Bilderbergs. Né? Então, não é Davos que determina as coisas, são os Bilderbergs. Outro pronunciamento dos Rockefellers. Mas o mundo está agora mais sofisticado e preparado para marchar em direção a um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais é certamente preferível à autodeterminação nacional praticada em séculos passados. Olha o que ele está dizendo aqui. Que a soberania supranacional de uma elite intelectual, os Illuminati, os maçons de alto grau, os satanistas, esses grupos todos, a elite global, do que patriotismo, né? Acho que todo mundo aqui tem mais de 30. Você não, né? Você teve educação moral e cívica? Não teve? Então, você antes de acho que foi em 1980 por aí, que tiraram, né, da grade escolar essa disciplina, porque essa disciplina estimula o patriotismo, né? Então não é a agenda globalista o patriotismo, tiraram essa disciplina. O que a mídia convencional publica? Você vê no jornal isso aqui que eu vou mostrar. A quebra da Bolsa Nasdaq, em 2001. 2002 teve os juros de 1% ao ano, deu incentivo ao crédito. Financiamento para a construção de imóveis, porque com juros de 1%, o pessoal fez empréstimo, agora começaram a construir casa. A bola da vez era a construção civil, porque o financiamento estava barato. Foi crescendo isso. 2006 teve necessidade de liquidez, estava muito caro as casas, não se vendia. Estímulo às hipotecas. Então, o proprietário levava a sua escritura, né, para o banco e pedia um empréstimo. Né? E o banco pisava no calo porque aí começou aquela linha subprime. Subprime é uma linha de crédito para quem é mal pagador, para quem tem histórico de inadimplência. Então, o banco, para se garantir, né, como sempre foi ganancioso, já que você é mal pagador, então vou cobrar juros altos de você, parcelas altas e sujeito a mudanças. Né? Então, tudo contra. Quer dizer, a mesma coisa que basear um sistema financeiro no mal pagador é querer que ele quebre mesmo. Né? É proposital isso aí, não é por acaso. Veja só como que chegou aqui em 2005, aquela curva vermelha aí. Olha aí, começa em 1890, vai até 2005. Olha o salto no preço da casa, a curva vermelha. O salto que deu. O maior salto da história, o preço da habitação. O que estava rendendo aqui, a nota do Tesouro do Federal Reserve, em 10 anos, estava rendendo 4% ao ano. Quer dizer, uma coisa que não tem explicação. Assim, a não ser que tenha alguém por trás injetando dinheiro para inflacionar esse negócio. E aí você vai ver que são os banqueiros dos Illuminati que dão a grana. Mas na mídia convencional você não tem essa informação. Então, quem entra para faturar com juros altos? Agora, continuando com a mídia convencional. Você leu no jornal isso aí, saiu no Estadão. As grandes companhias solicitam empréstimo em Wall Street e vendem hipotecas para seguradoras para obter mais lucros. Bancos de investimento de Wall Street compartilham riscos com empréstimos subprime e vendem os papéis hipotecários. Eles não querem ficar com a batata quente na mão e vão passando para os outros.
e ganhando. As agências de rating começam a mentir, né? Davam boas notas para esses títulos hipotecários, atraindo a atenção de investidores. Então veja como que é o mercado. Não entre nessa. As agências de rating mentem. E mais de 90 instituições financeiras engolem a isca. Bom, isso é que você lê na mídia convencional. Além disso, tem mais algumas coisas aí. Em março de 2008, dessa alta fictícia do preço dos imóveis, das hipotecas, teve uma queda de 2 trilhões de dólares na Bolsa dos Estados Unidos e na América Latina no ano, já em março. Depois quebra o Lehman Brothers, que pertencia ao Federal Reserve. Você vai ver que esse é o objetivo dele, quebrar o Federal Reserve. E agora, em setembro, o Tesouro americano concede, né, os 700 bilhões, né, aos bancos, mas isso corresponde a 5% dos 14 trilhões. Então não vai dar para nada. O que você encontra na mídia alternativa, tá? O que você encontra na mídia alternativa. Desde o tempo do presidente Reagan, um grupo de 5 pessoas foi designado para colocar dinheiro no mercado de ações sempre que suspeitassem de algum problema, para prevenir sua queda. Os membros incluíam o presidente dos Estados Unidos, que é o maior hipócrita de todos os tempos, que sabe de tudo, o chefe da Bolsa de Nova York, Wall Street, o presidente da Comissão de Câmbios e Seguros, o presidente do COM, esse é do Comércio, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Veja só, injetando dinheiro, você maquia a realidade, o valor real das ações das empresas. As empresas têm um valor real. Se você joga mais dinheiro no Wall Street, o investidor pensa que as empresas estão com vento em popa, quando não estão. Estão mal. Mas esse plano é dos Illuminati, para enganar o investidor, porque o objetivo dele era quebrar o Federal Reserve. Vocês vão entender por quê. Então, com isso, as ações da Bolsa mantêm uma credibilidade fictícia, né? Então, por volta de 2002, o governo chinês colocou trilhões de dólares norte-americanos em milhares de contas bancárias especiais, 0128, no Banco da China. O saldo mínimo dessas milhares de contas bancárias eram de 500 milhões de dólares. Então, o objetivo é usar o dinheiro do Federal Reserve, em dólares americanos, em programas de negócio que gerem retorno, agora não em dólares americanos, mas em outras moedas, né? Como, por exemplo, o ien japonês, euros, francos suíços. E assim ele evapora com o dólar do Federal Reserve. Então veja como eles fizeram. Nos últimos anos, uma plataforma de comércio do Federal Reserve foi estabelecida na China para trabalhar com esses investidores chineses. A China está recebendo os retornos dos programas de comércio em francos suíços, ien japoneses e euros, e não em dólares. Além disso, centenas de investidores europeus também, muito silenciosamente, entraram nos programas comerciais no verão de 2007, quando os grandes comerciantes estavam supostamente de férias, e o retorno viria em setembro desse ano, mês passado. Então, o objetivo é diminuir o caixa do Federal Reserve, ou chegar a mínimo, para que o Federal Reserve não tenha como pagar as notas que ele emitiu, que está em poder de todas as nações. Então, veja como que o negócio é. Afundando o Federal Reserve, todos os países, incluindo principalmente os mencionados abaixo, que tem grande quantidade de notas da Federal Reserve, irão perder bilhões em riqueza, o que irá causar um enorme explosivo dano à economia de cada país. Olha quanto o Brasil tem. 104 bilhões de dólares, que se o Federal Reserve quebrar, isso aí não vale mais nada. Aí vem a crise feia, que o objetivo deles é o caos, né? Veja, ordem do caos. Em setembro, os Illuminati, usando o Fed, tomaram conta da empresa AIG, que é a maior seguradora do mundo, pagando 85 bilhões de dólares para isso. Então, casos semelhantes dos últimos dias, a falência do Lehman Brothers, que é o calote, na verdade é o calote que ele deu aos credores, né? A Merrill Lynch foi vendida ao Banco da of America, dos Illuminati, etc. A imprensa noticiou erradamente que o governo dos Estados Unidos tinha socorrido essa empresa.
Os Illuminati querem pegar todo o dinheiro para eles. Eles querem concentração de riqueza na mão deles, para depois quebrar e não pagar ninguém. Qual é a tática dos globalistas? Primeiro, ele provoca um problema. Depois, ele sugere a solução. Sempre foi assim. Essa solução deve envolver uma centralização de poder. Então veja o que o Rockefeller falou em 94. Tudo de que necessitamos é de uma certa grande crise, e as nações irão aceitar a nova ordem mundial. A tática é essa: você provoca o caos, no caso é a crise econômica. Quando as pessoas virem que perderam tudo, as casas, aqueles americanos, 2 milhões de americanos perdendo casa, todas as suas economias, vai ter arruaça, né? Também já se fala nessa mídia alternativa de um ataque às fontes das águas lá nos Estados Unidos, para piorar ainda mais as coisas. Que os terroristas são protegidos pela CIA lá, né? Isso tudo vai provocar a insurreição, o motim, né, da população americana. E o FEMA já está preparado para agir. Se o presidente Bush decretar, como eles pretendem, decretar a lei marcial antes de novembro, agora, esse mês. Eles pretendem decretar isso antes da eleição, porque assim o Bush fica mais 6 meses no poder, dirigindo lá de Mount Weather, lá do FEMA. Pelo menos 6 meses. E por que isso? Porque o pai dele senta lá no comitê dos 13. Ele garante, papai garante, então eu vou ficar aqui. É muito provável, só não vai acontecer isso, né? E se não acontecer, você pode ter certeza, é porque os anjos estão segurando os ventos. Porque quem dá a última palavra não é o Papa Negro, é Deus, né? Se não acontecer, é porque os anjos estão segurando os ventos. E está se cumprindo Apocalipse 7, de 1 a 4. Se você se considera um servo de Deus, é por tua causa que Deus está demorando. É por minha causa. Até que a gente aprenda a parar de pecar para ser selado. Senão, porque diz bem assim, né? Segure os ventos, não selem até selarmos em suas testas os servos do nosso Deus. Veja como isso é verdade. Recentemente no Financial Times, o Timothy Geithner, que é o presidente do Federal Reserve em Nova York, disse o seguinte: desde o último verão, temos passado por uma severa e complexa crise financeira, né? Por que o sistema financeiro é tão frágil? O que se pode fazer para tornar o sistema mais resistente no futuro? Aí ele sugere: as instituições que desempenham um papel central no mercado financeiro, incluindo os principais bancos globalmente ativos e bancos de investimentos, necessitam operar de forma unificada para prover uma forma mais forte e consolidada de supervisão, com exigências apropriadas para o capital e a liquidez. Então agora eles querem supervisionar todos os bancos. Então, para complementar isso, necessitamos colocar uma autoridade supervisora mais forte sobre as partes críticas de todos os sistemas de pagamentos e de compensação, e também da infraestrutura que forma a base do mercado descentralizado. Deixar de ser descentralizado, uma coordenação global, uma supervisão mais forte. Então ele já está fazendo a cabeça da sociedade, da opinião pública, né? Que de fato aconteceu isso porque não tinha a supervisão. Inclusive, os bancos centrais, eles agora têm autonomia, né? Banco Central Europeu, parece que aqui também. Autonomia quer dizer o seguinte: o presidente do Banco Central é escolhido pelo presidente, né? Então, não é a população que põe o indivíduo, já não é democrático. Então, tudo que o Banco Central delibera não é discutido em lugar nenhum, no Congresso, nada. Eles vão deliberar, né? E você vai ter que obedecer. Então, uma fonte do grupo Bilderberg revelou que a elite global está planejando promover a sociedade sem dinheiro com o uso do microchip implantado e com o cartão de crédito também, né? E além disso, tem agora em janeiro a identidade com o chip, tá? Já vai começar agora em janeiro, a identidade com chip.
Os bancos centrais necessitarão de um sistema regulatório do sistema bancário global para que possa se aproximar da moeda global operando na sociedade sem dinheiro. E então é por isso que o Timothy Geithner está sugerindo a autoridade supervisora. Isso tudo vai combinar com o quê? Se você não tiver a marca da besta e o número da besta, você não pode fazer o quê? Comprar nem vender. Então isso está chegando para esse passo. Bom, eu terminei essa parte de globalização, agora eu só vou dar algumas informações do que acontece no Brasil. Assim, por que existe tanta concentração de renda no Brasil, né? Que é um dos países de maior concentração de renda do mundo. Então veja, existem apenas 2 faixas de cobrança do imposto de renda no Brasil. Para os salários entre R$ 1.371 a R$ 2.743, a alíquota é de 15%. E acima de R$ 2.740, a alíquota é de 27%. A isenção é aplicada para remunerações até 1.370. Então veja só, quem está isento ou na primeira faixa de alíquotas acaba pagando relativamente mais do que os da segunda, porque você paga imposto embutido em tudo, na gasolina, na conta de água, de luz, e isso o pobre não pode fugir. E esse imposto que o pobre paga representa uma porcentagem muito grande do seu salário. Já o que ganha mais, não. Então, só 2 faixas é uma injustiça social. Você acaba favorecendo o rico e prejudicando o pobre. Mais para quem tem mais e menos para quem tem menos. E esse negócio de democracia é uma grande falácia, porque no governo Figueiredo, entre 1983 e 85, havia 13 faixas de variação de 0 a 60% nas alíquotas, em intervalos de 5%. Era muito mais justo, né? Governo militar, né? Ditador, mas tinha mais justiça social que hoje. Tem mais distribuição de renda. E você pode ter certeza que a Igreja Católica não estava nada contente com o governo militar, porque os militares não davam chance para a Igreja Católica, né? Então, por isso que começou com a teologia da libertação, ensinado nas comunidades eclesiais de base, e ali das comunidades eclesiais de base surgiu o PT, o Movimento Sem Terra. Também na Colômbia surgiu as Farc, tudo a Igreja Católica, jesuíta por trás. E, por exemplo, em 1979, se não me engano, Dom Evaristo Arnes foi visitar o DOPS. Quem que estava preso lá no DOPS? O Lula, porque ele tinha chefiado uma greve, né? Então, o Dom Evaristo Arnes fez amizade com o Lula. A partir daquele tempo, o Lula passou a ser o escolhido da igreja. O Mussolini foi escolhido da Igreja Católica. O Hitler foi um escolhido da Igreja Católica. E o Lula foi escolhido da Igreja Católica. E então, você vê que o socialismo de Karl Marx e dos Illuminati também é promovido pela Igreja Católica. Então, no Brasil tem o PSOL socialista, PCdoB socialista, PT socialista. Deve ter mais alguns. Você acha que o Karl Marx tem a solução para os problemas da humanidade? Absurdo, né? O socialismo nunca vai conseguir resolver nada. Inclusive, uma das coisas do socialismo é destruir a família. Os jesuítas tomam conta de Hollywood há muitos anos. Eles promovem a pornografia de Hollywood, a violência, o esoterismo. Walt Disney, por exemplo, maçom 33º grau. Todas as produções de Walt Disney são abençoadas pelos... eles fazem aquele ritual, né, para abençoar, pentagrama, vela, tudo vem uma satanista lá abençoar. Leia o livro da Rebecca Brown, para você ver como funciona. A Igreja Católica está por trás, você sabe disso. Então, no governo Lula, o Brasil vem pagando a cada ano 160 bilhões de reais pelos juros da dívida interna, né? Títulos da dívida pública. 70% desse valor, isto é, 112 bilhões de reais, são distribuídos para apenas 30 mil famílias brasileiras. Então você vê, a dívida estava em 57% do PIB, abaixou para 54%, fez uma sangria, um esforço sobre-humano. O que refrescou? Você viu a expressão do rosto do Lula ontem? Está olhando lá na Bolsa de Valor de Nova York, desolado. Mas eu fiz tudo o que me disseram para fazer. Me puxaram o tapete. Olha a concentração da renda agora. Ó. A população brasileira é 200 milhões, né?
Então, 30 mil famílias levam todo ano 112 bi. 5 mil famílias brasileiras detêm um patrimônio da ordem de 250 bilhões de dólares. Né? É uma das maiores concentrações de renda do mundo. O imposto de renda para 2010 vai ser o seguinte: os 24,2 milhões de contribuintes brasileiros não vão mais precisar quebrar a cabeça na hora de preencher a declaração do imposto de renda da pessoa física. No prazo máximo de 2 anos, 2010, eles vão passar a receber o formulário já pronto, incluindo o valor do tributo a pagar ou a restituição a receber, seguindo o modelo já usual no temido fisco norte-americano e recentemente implantado no Chile. O sistema será alimentado com informações fornecidas por seus parceiros comerciais, entre prestadores de serviços imobiliários e cartórios. Seu único trabalho será confirmar os dados ou fazer pequenas modificações se necessário. Você vê que o cerco está apertando para a população gritar e pedir ordem. Quando eles pedirem ordem, pois não, a solução é o governo mundial e caminhamos para o 8º rei do Apocalipse 19, aquele que caminha para a sua destruição, né? Governo mundial. O que eu tinha que apresentar para vocês é mais ou menos isso, e eu só vou passar a bibliografia. Tem o número 1 aqui, é muito bom. Se você quiser saber como que surgiu o Federal Reserve, é o número 1, tá? The Hope of the Week. O 2, o 3 e o 4, e o 5 e o 6 estão em português. Não, tem a foto de Janet Reno lá. Tem várias fotos lá entre o Ted Flynn. Esse aí é muito impressionante, esse livro. O Paul Koch está em português, o Daniel Stully está em português, dos Bilderbergs, o Ravi Bhatt, esse Greenspan, a fraude. Você vai entender a economia mundial lendo o Greenspan, a fraude, por quase 30 anos presidente do Federal Reserve. Como é toda a política desse maçom templário, né? O Greenspan, que trabalhou para os Illuminati, os quase 30 anos, foi com o objetivo de aumentar a distância entre ricos e pobres. E ele conseguiu, com certeza. Não, esse livro é altamente recomendável. A História Secreta do Jesus está em inglês, né? Também interessante. Aí o Filho do Fogo. Agora esse daí do Masonry, esse William Schneebling, chegou até o 32º grau e também pertencia à Wicca, né? A feitiçaria lá. E ele escreve depois que ele se tornou, se não me engano, batista. Então ele dá nos mínimos detalhes, ele entrega tudo mesmo. Gostei muito desse livro aí do Schneebling. Depois tem Instruções Secretas dos Jesuítas, que é a Monita Secreta, está em português, você encontra nas livrarias aí, Saraiva, Siciliano. A Rebecca Brown também, dados muito importantes, como que opera o satanista, como há décadas eles vêm se filtrando em todas as igrejas evangélicas. Não pense que a nossa não foi infiltrada, não. Desde 1956, a Columbia Union College, né? O pastor Benjamin Wilkinson que conta essa história. 1956. Então foi a primeira infiltração jesuíta na Universidade Adventista documentado. O jesuíta, muito provavelmente de Georgetown, foi aceito como professor nessa universidade. Depois de um ano que ele estava lecionando, e substituiu o pastor Wilkinson, que lecionava no seminário, uma matéria de teologia. Os alunos desconfiaram do modo como esse jesuíta, esse professor estava ensinando. Foram falar com ele. Aí ele foi averiguar, viu no escaninho que tinha um envelope endereçado a ele, resolveu abrir a carta. Esse envelope era de uma instituição jesuíta próxima, muito provavelmente de Georgetown, que é de Washington, né? E dizia, o superior jesuíta dizia o que ele tinha feito, como e o que ele deveria ensinar. Aí ele fechou a carta, pôs lá, chamou o rapaz lá na mesa e disse assim na sala: agora sabemos quem é você e para que você está aqui. Ele não falou nada, ele deu meia volta e foi embora, nem pegou salário, sumiu. Bom, isso foi em 56. Em 1982, um outro jesuíta confirmou o seguinte, que todas as universidades e igrejas adventistas do mundo já tinham sido infiltradas. Isso em 82. E a semana retrasada,
eu recebo um e-mail aí de uma pessoa que me manda um arquivo em inglês, que em abril desse ano, na Universidade Andrews, né, o diretor Dr. Faustin convidou 2 jesuítas da Gregoriana, Pontifícia Gregoriana de Roma, que é a número 1 dos jesuítas. Convidou para dar o seminário lá. Tinha vários palestrantes, entre eles esses 2 jesuítas da Georgetown, da Gregoriana, minto. Quando convida, paga a viagem, né, de volta. Ficaram fazendo um seminário lá, 8 horas, ensinando os seminaristas, quem vai fazer mestrado na Andrews, esses pastores adventistas que vão fazer mestrado, então, ensinando eles. Então, o que eles ensinaram? Missiologia, missão global. E também o outro tema era Jesus como Salvador universal. Isso é puro ecumenismo do jesuíta Karl Rahner, né, o pai do ecumenismo, o alemão. Influenciou grandemente o Concílio Vaticano II em 1965. Então, Karl Rahner e o outro John Murray, 2 jesuítas, pais do ecumenismo. O assunto foi Cristo como Salvador universal. E depois foi a missiologia, pregou sobre missiologia. Missão global, uma missão global que ele, assim, esses jesuítas sutilmente convidaram os seminaristas a unirem-se a ele nessa missão. Então teve 4 cartas de protesto contra o diretor, mas se tivessem ali 50 seminaristas, só 4 protestaram, né? Não, foi o diretor que convidou. Não é aqui não é infiltração. Aqui não é infiltração. Foi convite aberto, pagando a viagem de volta. Chegamos a esse ponto. Tá? A Andrews University. Então, desde 1970, 80, isso está no livro do Colin Standish, que eu acabei de ler 2 meses atrás. The 28 Fundamentals. Apostasy Proclaimed in Silence. Os 28 fundamentos. Apostasia proclamada em silêncio. Do Colin Standish. Ele fala que desde 1970, 80, os pastores adventistas vão fazer pós-graduação, melhorar a sua credibilidade diante do governo, não sei. Eles vão fazer em seminários metodistas, batistas e até católicos. E também na Andrews. E lá eles bebem o vinho da Babilônia. E quando voltam, vão ensinar seus alunos. Mas agora, não só ensinam seus alunos, são promovidos. Agora eles têm um título a mais. Visto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja mais hierárquica depois da Igreja Católica Apostólica Romana, os subalternos, que não rezam agora segundo a cartilha desses que foram promovidos, ou são transferidos de seus cargos, ou são descredenciados. Isso vem acontecendo há décadas, existem inúmeros exemplos. É muito fácil provar isso. Então, minha gente, fiquem espertos. Pesquisem por vocês mesmos. A salvação de vocês está em jogo. Eu nasci na igreja e só fui aprender religião de 8 anos para cá, quando eu comecei a estudar por mim mesmo. Eu li os 9 volumes dos Testemunhos, né? Levei quase 6 anos, e outros livros, e li também The Greatest Conspiracy, a história da Igreja Adventista do ano 1900 ao ano 2000. Isso mudou minha vida. O que não está ali, o que o Neil Livingston não fala ali, o Colin fala nesse 28 Fundamentos. Está no site do Silas, o Adventistas Históricos, já está traduzido em português. Quem quiser acessar lá, adventistas-históricos.com. E continuando aqui, o 10 é o de onde eu extraí sobre o FEMA, sobre projeto Paperclip. Projeto Paperclip é uma coisa absurda. Depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a contratar os nazistas da Segunda Guerra, a CIA, né? Para trabalhar lá nas fábricas de doença. Já viram falar em fábricas de doença? e faziam fábricas de doenças, né? Insetos que eles punham doenças e depois jogavam em lavouras. Assim. Mas ainda
Não que tenha acontecido isso, mas tinha fábricas disso. O projeto Paperclip acabou em 1994, parece. Mas por que eu estou falando isso? No The Greatest Conspiracy tem um negócio bizarro lá, hein? Surreal. Lá pela década de 60, soldado americano, lá do exército americano, foi pedir para o presidente da Conferência Geral se ele dava autorização para que os jovens adventistas que estavam servindo o exército cooperassem com um plano de teste de novas drogas, de novos remédios para o bem da humanidade. O presidente disse que sim. Não, tudo bem, eu dou meu aval, se é para o bem da humanidade. Que ele não sabia, né, que Espírito e Profecia condena drogas, e fala que a maior quantidade de morte é por causa das drogas, né? Quem começou com drogas foi Rockefeller e Carnegie. Começaram isso em 1900 e pouco. Não cura efeitos colaterais, todo mundo sabe disso. O presidente da Conferência Geral deu esse aval. Não era droga coisa nenhuma, era armas biológicas. Então o coitado lá do adventista ia lá, sentava lá no deserto do Arizona, numa plataforma, ficava sentado, punha a gaiola do macaco do lado, e vinha o avião. Do avião ele soltava lá o pó, e ele cheirava aquele pó, ingenuamente. Muitos ficaram aleijados para o resto da vida, alguns morreram. A igreja nunca pediu perdão por isso. E teve uma ocasião que o avião soltou essa bomba de veneno e o vento bateu contra lá e levou para uma manada de carneiros. Mataram 600 carneiros lá no deserto. Isso está no The Greatest Conspiracy. Fazia parte do projeto Paperclip, né, o White Coat. Você não sabia disso? Eu sei disso. Eu também não. Eu fiquei sabendo disso há 6 anos atrás, quando eu li esse The Greatest Conspiracy. Isaías 3:2 diz assim: ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves andar. E mais, Romanos, se não me engano, diz assim: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não vai ter procuração, meu caro. Então, já que é assim, você tem que pesquisar por si mesmo. Não é demais dar ênfase a isso, viu? Não é demais, eu estou dando muita ênfase a isso. Pesquise por você mesmo. Você não vai saber a verdade na igreja mais. Desculpa a minha franqueza. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Eu nasci na igreja, acompanhei há 50 anos a igreja. Você não vai mais aprender a verdade dentro da igreja. Se você tem dúvida disso, tome nota, página 261 do Primeiros Escritos. Os honestos, ministros e povo, alegremente sairão dessas igrejas, adventistas nominais e igrejas caídas, e alegremente receberão a verdade. E alegremente receberão a verdade. Então eles recebem a verdade fora e não dentro da igreja. Isso está profetizado. Página 261 do Primeiros Escritos. Portanto, hoje, nós vivemos no que está sendo chamado de... No falso reavivamento, as pessoas entram na igreja. Entram por atacado, tomando banho de batismo. Aceita Jesus como teu Salvador. Jesus te ama. Promete que vai pagar o dízimo, promete que vai ser leal à igreja, promete... Muito bem, se é adventista. O verdadeiro reavivamento, no verdadeiro reavivamento, as pessoas saem, não entram, mas saem da igreja. Tá? Antes das 7 pragas serem derramadas. Os honestos vão sair, não vão ficar, vão sair. Isso está... Vão para pequenos grupos. Pequenos grupos. Agora é pequenos grupos. Os adventistas nominais, a Ellen White explica logo nas primeiras páginas dos Primeiros Escritos. Então, quando o Guilherme Miller estava pregando, tinha mais ou menos 30 mil pessoas, 30 mil e poucas pessoas, 1840, por aí. Quando veio, então, a grande decepção em 1844, só 50 pessoas permaneceram fiéis aos ensinamentos de Guilherme Miller, mas resolvendo pesquisar onde estava o erro. Mas Deus não permitiu que eles ficassem na dúvida há muito tempo.
Porque no dia seguinte, né, o Irã Edson, quando atravessou o Milharal, na manhã seguinte o Irã Edson já ficou sabendo a verdade sobre o santuário. Que Cristo passou do Santo para o Santíssimo. Então, aí nessas 50 pessoas fiéis, do grupinho, pequeno rebanho, estava Tiago White, José Bates, Ellen White, Irã Edson, depois veio outros lá, que eu não me lembro todos os nomes. 50 de 30 mil. Então, esses 30 mil que rejeitaram o santuário, sábado, foram chamados de Igreja Cristã Adventista. Igreja Cristã Adventista. Ou Adventistas nominais. Adventistas nominais. Eles rejeitaram a primeira mensagem angélica e então eles caíram. Então, só aqueles 50 grupinhos é que foram fiéis. Então, hoje, quem são os adventistas nominais? São os que rejeitam os pilares da fé adventistas colocados na segunda metade do século XIX, que Ellen White fala inúmeras vezes isso. Os últimos 50 anos não mudou nada. Uma linha de verdade era para ir daquele tempo até a volta de Cristo. Não era para mudar nada. Quem são os adventistas nominais? É a grande maioria. E quem são a minoria? Os remanescentes, tá? Os históricos. Então, quando ela fala na página 261, os adventistas nominais, hoje são os que rejeitam a verdade colocada na segunda metade do século XIX. São os evangélicos, são aqueles que não cultivaram o amor à verdade, porque os que cultivaram o amor da verdade, esse com certeza sairão. Tá? Você pode ter certeza disso. Porque ela fala, os honestos sairão. Tem uma distinção entre duas coisas aqui. A gente está falando de denominação adventista do sétimo dia, tá? Estamos falando da Igreja de Deus, que é os que guardam. A Ellen White define a Igreja de Deus. Quem é a Igreja de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Então, esse é o povo de Deus. Esse é o povo. Não fala em nenhum momento em denominação adventista do sétimo dia. Não fala. Então, vamos fazer essa distinção. Tá? Agora tem uma outra citação que ela fala assim, a igreja está prestes a cair, mas não cairá. Que igreja é essa? Que a conclusão é que essa igreja que está prestes a cair não cairá, não é de maneira nenhuma a organização adventista do sétimo dia. Não é mesmo. Essa igreja que está prestes a cair não cairá, são os 144 mil durante o tempo de angústia. Então, se você não entender isso, você não vai ficar confuso mesmo. Em 1980, tinha dois ministérios independentes nos Estados Unidos, um na Flórida, outro no Havaí, que estavam fielmente dando as 3 mensagens angélicas. Vocês sabem qual que é o objetivo da Igreja Adventista do sétimo dia? É esse, né? Apresentar as 3 mensagens angélicas. Ela nasceu para isso, tá? Concordam? Então, esses 2 ministérios independentes, eles estavam fielmente dando as 3 mensagens angélicas. Você há de convir comigo que é impossível você dar a terceira mensagem angélica sem dizer quem é a besta e sem dizer o que é o sinal da besta. Se você não fala que o sinal da besta é a guarda do domingo e não fala que a besta é o papado, você não falou nada. 2 ministérios independentes, dando fielmente as 3 mensagens angélicas, falando do papado, falando da besta, do domingo, como tem que ser, como a gente conhece. Devido ao fato de que, desde 1965, a Conferência Geral envia representantes da Igreja Adventista, para assistir o Concílio Mundial das Igrejas. Envia sempre, todo ano era 2 representantes, desde 1965. E qual era o acordo? O acordo é simplesmente isso. Vocês não falam mal de mim e eu não falo mal de você, senão não tem ecumenismo, né? Os cardeais lá, católicos, ficaram enfurecidos e foram falar com Neil Wilson, 1980. Olha, vocês não estão obedecendo o nosso acordo.
Isso tá documentado, eu posso te passar. Vocês estão desobedecendo o nosso acordo. Tem uns adventistas vigaristas aí que não estão obedecendo o nosso acordo. Como esses ministérios independentes só levavam o nome de Adventista do Sétimo Dia, mas eles não estavam vinculados à Conferência Geral, nem administrativamente, nem economicamente, o Neil Wilson não tinha poder para anular ou barrar o que eles estavam fazendo. Então, o que ele fez? Ele contratou o Vincent Ramick, que é um procurador católico e de marcas e patentes, advogado de marcas e patentes, patenteou o nome Adventista do Sétimo Dia, 1980. Passou o período de 5 anos de não objeção, ele ficou quietinho, para ninguém objetar. Então, em 1985, a Conferência Geral possui legalmente a marca Adventista do Sétimo Dia. E agora ela está em posição de processar todos aqueles que ultrapassarem as linhas ou não rezarem segundo a cartilha deles. Assim é que ele processou o Neil Wilson, um pastor lá da Flórida e outro do Havaí. Processou por quê? Porque estava pregando o quê? As 3 mensagens angélicas, que é o objetivo da igreja. Então você pode ter certeza, se você tiver um ministério independente, com o nome Adventista do Sétimo Dia, e sair pregando por aí que o papado é a besta, cuidado com a lei dominical, a igreja Adventista do Sétimo Dia, a Conferência Geral, vai te processar por isso. Eu provo isso para você. Tá? Tem um caso que eu li no livro 28 Fundamentos do Colin. Ele conta que um pastor lá da Nova Zelândia foi fazer mestrado em Avondale, na Austrália. O professor lá, ele estava na classe, tinha vários seminaristas, né? Adventistas, seminário adventista, né? Ele começou a falar mal do livro Daniel in Revelation, de Uri Smith. E esse pastor da Nova Zelândia, ele não se conteve e protestou. Mas como que é assim se Ellen White disse que aquele livro deveria ser, até o fim do mundo, deve ser lido, era a mão direita de Deus. Ela endossou aquele livro, um dos melhores livros que ela elogiou. Aí o pastor falou, o professor lá falou assim, bom, ela mandou o Uri Smith reescrever o livro. Aí ele retrucou, mas o senhor poderia, por favor, me dar a referência? Onde está escrito isso? Pois não. Chegou no quadro negro, escreveu 3 referências. 3. Toda a classe, né, olhou para ele, como uma cara assim, como você ousa duvidar do professor? Você pediu uma, ele te passou 3. Ele tomou nota e foi verificar. Para a surpresa, ele constatou que cada uma daquelas 3 não tinha absolutamente nada a ver com o assunto. Nem mencionava Ellen White, nem Uri Smith, nem livro de Uri, nem nada. Aí ele cometeu uma bobagem, né? Ele deveria pegar aquilo e ir na próxima aula e pedir para o professor ler de público, para que todos se beneficiassem. Né? Aí ele cometeu um erro. Aí ele foi em particular para o professor e mostrou, e o professor falou o seguinte, olha, eu falei isso para... Eu sabia disso. Mas por quê? É que eu simplesmente queria te ensinar uma lição, para você não acreditar em tudo que te falam. É o que eles aprendem na pós-graduação. Então, graças te dou, ó Deus, disse Cristo, porque não revelaste essas coisas aos sábios, né, mas aos pequeninos. Então, estude por você mesmo, leia por você mesmo. Você só vai aprender o que significa cooperar com Deus se você ler os testemunhos para a igreja. Tem muita coisa abrangida nisso. Muita coisa mesmo. Todos os países do mundo têm bilhões de dólares, uns mais, outros menos, bilhões de dólares em notas do Tesouro, do Federal Reserve, né, para fazer frente à dívida e com uma reserva. E isso daí é determinado no BIS,
Bank of International Settlements, que é dirigido pelos Illuminati. Se o Federal Reserve quebrar, então ele não paga mais, não desconta mais essas notas e não vale nada. Então, se o Federal Reserve quebrar, o Brasil perde 105 bilhões de dólares. Só nessa... Pronto, começa por aí, né? Aí, toda a quebradeira vai ter influência de desemprego, né? De investimento. Vai ter um efeito dominó. Aí não é difícil você imaginar. Nós já estamos pela hora da morte com a nossa rica, né? Que o Lula falou que tirou 20 milhões da miséria, que não sei o quê, mas, como diz, são seus olhos. Eu não vi nada. Há uns 6 anos atrás eu descobri isso no VaticanAssassins.org, do Eric John Phelps. E também do William Robert French. Os pioneiros, o Will Smith e tal, sempre interpretaram Daniel 11, literal. Se o rei do norte era os Seleucidas, a Síria, e o rei do sul, os Ptolomeus, o Egito, se é literal no começo do capítulo, tem que ser literal até o fim. Daniel 11:45 dizia o seguinte: estabelecerá os tabernáculos de seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo, ponto e vírgula. Contudo chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O French, lá em 1940, interpretando com a mesma linha de Will Smith, disse o seguinte: no século VII, os turcos otomanos construíram no Domo da Rocha, lá na esplanada das mesquitas em Jerusalém, o Domo da Rocha, a terceira principal mesquita muçulmana, depois de Meca e Medina. Então, isso foi em 670, lá, tempo de Maomé. E a Turquia ao norte, né? A Palestina é referência. Então, norte da Palestina, sul da Palestina, reis do Oriente a leste da Palestina. Tá? Então, tudo literal, mas a referência é Palestina. Então, o Frente disse assim, no século VII, a Turquia era forte, hoje já não é mais. Então, naquela época, o rei do norte, Turquia, né? Daniel 11:45, eu estou interpretando segundo o Frente, que eu aceito essa interpretação. O rei do norte, Turquia, pôs os tabernáculos de seu palácio, Domo da Rocha, entre os mares, no Monte Santo, que é Jerusalém. Ponto e vírgula, mas chegará a seu fim. Esse ponto e vírgula tem o hiato, então, de 1.300 anos, até chegar ao dia de hoje, os nossos dias. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aí, 12:1, Daniel 12:1. Naquele tempo, no tempo que o rei do norte for tirado, se levantará Miguel, e haverá tempo de angústia. Portanto, o fim do rei do norte é um marco importante. Então, a interpretação dele segue como o seguinte: quando expulsarem os muçulmanos do Domo da Rocha, ou das mesquitas muçulmanas em Jerusalém, o rei do norte chega ao fim. E aí começa o tempo de angústia, porque aí se levanta Miguel. Portanto, vai acontecer alguma coisa, vão expulsar os muçulmanos da mesquita. Ou homem-bomba, eu não sei te dizer o quê. O presidente Bush quer o Estado palestino. E não tem jeito. A capital vai ser Jerusalém. E a Jerusalém vai ter que ser a capital tanto de Israel como da Palestina. E aí vai dar problema. Bom, eu não sei. Mas eu só sei que tem aqui uma coisa que eu recebi por e-mail, que diz o seguinte, que está pintando aí uma guerra entre Israel e o Irã, porque o Irã se recusou a vender petróleo para os Estados Unidos em troca de dólar. Porque eles sabem que eles já estão sabendo, né? Em troca de dólar. Porque eles sabem que o dólar não vai valer mais nada. Se o Federal Reserve quebrar, acabou o dólar. Então, o presidente do Irã não quer receber dólar, ele quer vender o petróleo em troca de euro agora. Isso vai, ele é a pedra no sapato. Aí a Arábia Saudita ficou muito enfurecida, porque os árabes têm trilhões de dólares investidos lá nos Estados Unidos, não querem perder, e os árabes vão apoiar os Estados Unidos. Então, aí, no e-mail que eu recebi, diz que vai entrar nessa guerra os reis do Oriente, eu que estou interpretando agora, os reis do Oriente, China, Coreia do Norte, Irã, China, Coreia do Norte, o que mais? Japão, Rússia. Eles fornecem armas. Né?
do bloco do Ocidente, Estados Unidos e aliados. Até a Venezuela vai contra os Estados Unidos, né? Pronto, configurou o Armagedon. O Armagedon era bloco do Ocidente contra o Oriente ali na Palestina. Que é justamente o que eles querem, dividir Exatamente. E nessa guerra, mundo em 2 blocos. Eles se apropriam do Domo da Rocha. Aliás, desde 1993, o Shimon Peres, tá, que era o primeiro-ministro, fez um acordo sigiloso com o Vaticano, para o Vaticano tomar o... Deixa eu ler aqui para você, que eu não me lembro todos os detalhes, mas eu sei que está aqui. São essas pecinhas que estavam faltando para mim para poder entender. De acordo com a reportagem do jornal italiano La Stampa, de 10 de setembro de 1993, o então ministro do Exterior de Israel, Shimon Peres, concluiu um acordo secreto com o Vaticano para entregar a soberania da parte antiga de Jerusalém para o Vaticano. Shimon Peres prometeu internacionalizar Jerusalém, concedendo às Nações Unidas o controle político da parte antiga da cidade de Jerusalém e ao Vaticano a hegemonia dos seus sítios sagrados. Então, desde 93, quem manda em Jerusalém é o Vaticano. Todas as propriedades do Vaticano em Jerusalém deveriam ser isentas de impostos. E a grande extensão de propriedades sobre o Monte Sião foram dadas ao Papa em perpetuidade. Tudo isso secretamente. O objetivo do Vaticano é construir o terceiro templo na esplanada das mesquitas. Isso você pega no site do Phelps, onde atualmente se situa o Domo da Rocha, a terceira mais sagrada mesquita muçulmana, depois de Meca e Medina. Deste futuro templo, em Jerusalém, o sumo pontífice pretende governar a terra. Bom, eu acredito o seguinte, isso é conjectura da minha parte, tá? Você não é obrigado a concordar. Mas eu acredito que Satanás vai aparecer em Jerusalém, e como imitando a segunda vinda de Cristo, e lá ele vai dizer que ele mudou o sábado para o domingo, né? Então eu acredito que vai ser lá mesmo. Porque Israel já está em trâmite, né, também. Inclusive uma lei dominical lá. Israel está em trâmite, já tem um projeto de lei, né? Sim, que está correndo lá. No sábado não tinha transporte e lazer, né? Uhum. Agora passou a enquete lá, a opinião pública, se eles concordavam em abrir o transporte e o lazer no sábado, e também no domingo. Então é um passo intermediário. Quem é o país que mais guarda o sábado? É Israel, né? Israel. Uma vez que ele abandonar o sábado, aí está aberto o caminho para todo mundo. Não, eu simplesmente concordo com a explicação do French, em 1940, que era um professor na Andrews, se não me engano. Inclusive, discordava de um outro que interpretou como a igreja interpreta agora, que o rei do norte é o Papa. Mas aí seria uma interpretação simbólica, não literal, tá? Porque ao norte da Palestina, a Turquia, mas Roma não está ao norte, está ao noroeste. Então já é simbólica a interpretação da igreja atual. E essa interpretação da igreja atual impede que a igreja tenha um marco para saber quando começam as pragas, que é a expulsão dos muçulmanos do Domo da Rocha. Esse é um marco para começar. E então se levantará Miguel. É o único marco que eu conheço do começo do tempo de angústia, que é a expulsão dos muçulmanos do Domo da Rocha. Isso daí é uma interpretação da Bíblia muito coerente. Não, com certeza eu acredito que o Armagedon é Ocidente contra Oriente, literal. Claro que, paralelamente a isso, vai ter a perseguição do povo de Deus. Mas, ora, o submarino atômico, míssil teleguiado, contra 144 mil indefesos escondidos nas cavernas, não é por aí, né? Então, a Armagedon não é isso. A Armagedon é potências se deflagrando. Sexta praga. Pois é, e já fechou a porta da graça, inclusive. Não. Você não precisa saber de tudo isso. Você precisa saber do essencial. O essencial, na minha opinião, é saber o que significa cooperação com Deus. Cooperação com Deus, meu amigo, significa muita coisa. Ao vencedor, diz Cristo, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no meu trono. Assim como, no bom português, significa da mesma maneira que. Ou eu estou interpretando errado? Pois ele diz que não. Assim como, na verdade não é assim como, é porque. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, porque eu venci.
e me assentei com meu Pai. Ou seja, Jesus já fez tudo, eu só aceito e permito. Salvação de graça, graça barata. Para mim, o essencial é aquilo. Minuciosa disciplina, estrita obediência, duras e renhidas lutas contra o próprio eu. Eu preciso colocar traços de beleza no meu caráter que falta. Eu preciso remover do meu caráter os traços desagradáveis. Isso daí ir cultivado, isso daí é um processo assim como Cristo venceu, entendeu? Ele aprendeu a ter paciência pelas coisas que sofreu. Se eu for co-herdeiro com Cristo, eu tenho que ser coparticipante dos seus sofrimentos. A condição para eu ser coparticipante com Cristo no céu é ser coparticipante com Ele em seus sofrimentos. A salvação não é de graça, é pela graça. Efésios 2:8. Pela graça. Pela graça quer dizer, pelo seu Espírito e pelo seu poder. De graça é assim, estica a mão e pega. Isso é de graça. Deus não faz nada sem a cooperação do homem. E essa cooperação que é o cerne, na minha opinião, do plano da salvação. Quer dizer, você tem que entender como Cristo venceu. E você tem que vencer assim como. 1 Pedro 4,13 está em harmonia com o que Ellen White falou aqui. Ó. No grande conflito, havendo 144.000 participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem coparticipantes de sua glória. Então, o que habilita os 144.000 a ser participantes de sua glória? O ter participado dos sofrimentos de Cristo. Ellen White fala isso no Grande Conflito, página 650, e isso está em 1 Pedro 4,13, você vai confirmar. Ou seja, não tem cabimento graça barata. Essa religião não existe. Essa é a doutrina dos nicolaítas, né?